Madagascar, uma terra isolada do mundo por milhões de anos, onde a natureza esculpiu formas de vida únicas e fascinantes, moldando paisagens incríveis e dando vida a criaturas espetaculares. Neste refúgio isolado, a vida floresceu de maneira extraordinária, criando uma biodiversidade que existe somente aqui. Prepare-se para conhecer os habitantes deste lugar encantador e surpreendente. Bem-vindos à Ilha da Magia. Madagascar. A quarta maior ilha do mundo está localizada no Oceano Índico, a cerca de 400 quilômetros da costa sudeste da África, separada pelo Canal de Moçambique. Com uma área de aproximadamente 587 mil quilômetros quadrados, Madagascar é um verdadeiro gigante insular, lar de uma biodiversidade única e uma riqueza cultural fascinante. A ilha abriga cerca de 30 milhões de pessoas, distribuídas em vilarejos pitorescos, cidades vibrantes e vastas áreas rurais. O povo malgache, como são conhecidos, fala o malgache e o francês, sendo essas as duas línguas oficiais do país. Mas Madagascar é muito mais do que números e estatísticas. É um lugar de tradições antigas, histórias ricas e uma conexão profunda com a natureza. A ilha abriga uma biodiversidade única, com muitas espécies endêmicas. Entre as criaturas mais icônicas de Madagascar estão os lêmures, pequenos primatas que habitam desde florestas densas e savanas até as áreas mais áridas do país. Há mais de 100 espécies de lêmures na ilha, cada uma com características e comportamentos distintos, sendo que 3 delas se destacam. Talvez o mais reconhecível dos lêmures, o lêmure de cauda anelada, é conhecido por sua cauda listrada em preto e branco, usada como uma bandeira para manter a coesão do grupo durante a movimentação no solo. Esses primatas têm uma pelagem cinza clara e rostos marcados por uma máscara preta ao redor dos olhos. Eles medem cerca de 45 centímetros de comprimento, com uma cauda de aproximadamente 60 centímetros. Ao contrário da maioria dos lêmures, o lêmure de cauda anelada passa grande parte do tempo no chão, sendo a espécie de lêmure mais terrestre.
Vivem em grupos sociais de até 30 indivíduos, liderados por fêmeas que têm o papel dominante dentro da sociedade. Essa estrutura matriarcal não é comum entre primatas, o que torna o comportamento social do lêmure de cauda anelada ainda mais fascinante. Esses lêmures têm uma dieta variada, composta principalmente por frutas, folhas e flores, mas são bastante adaptáveis. Em tempos de escassez, podem se alimentar de cascas de árvores e até de pequenos invertebrados. Eles têm uma digestão especializada que os ajuda a extrair nutrientes de alimentos fibrosos. Com uma expectativa de vida de 15 a 20 anos, as fêmeas geralmente dão à luz a um único filhote após uma gestação de 135 dias. Os filhotes permanecem com a mãe nos primeiros meses de vida, agarrados ao ventre e depois nas costas, enquanto aprendem a se locomover e se alimentar. Os sifacas de Verreau são mestres acrobáticos das florestas de Madagascar. Com pelagem branca e manchas escuras ao redor do rosto, eles se movem pelas árvores com um movimento gracioso. Quando no chão, sua locomoção peculiar chama a atenção. Saltam de lado, mantendo-se eretos, como se dançassem sobre duas pernas. Esses lêmures medem cerca de 50 centímetros de comprimento, com uma cauda proporcional ao corpo. Eles são encontrados principalmente no sul e oeste de Madagascar, onde habitam florestas secas e espinhosas. Alimentam-se principalmente de folhas e flores, mas também consomem cascas e brotos jovens de árvores, além de frutas quando disponíveis. Vivem em grupos de 3 a 10 indivíduos, e as fêmeas também têm um papel dominante. A reprodução ocorre a cada 2 anos, com a fêmea dando à luz um filhote após uma gestação de aproximadamente 165 dias. Os sifacas cuidam de seus filhotes por longos períodos, permitindo que os jovens aprendam a se mover e interagir com o grupo. A expectativa de vida dos sifacas de Verreau na natureza é de cerca de 18 a 20 anos, mas em cativeiro podem viver até 25 anos. Um fato curioso sobre esses lêmures é que, além de seus saltos impressionantes, eles têm uma visão altamente desenvolvida, o que lhes permite identificar presas e predadores a grandes distâncias. O maior de todos os lêmures, o indre, é uma presença majestosa nas florestas tropicais do leste de Madagascar.
Com até 70 centímetros de comprimento e uma coloração preta e branca, o indre se destaca não apenas pelo seu tamanho, mas pelos sons estridentes que produz. Suas vocalizações ecoam pelas florestas, podendo ser ouvidas a grandes distâncias. E são usadas tanto para comunicação dentro do grupo, quanto para marcar território. O indre é um primata arbóreo por excelência, raramente descendo ao chão. Sua dieta consiste principalmente de folhas, brotos e frutos, e seus grandes membros são projetados para saltos precisos e poderosos entre os galhos das árvores. Ao contrário de outras espécies de lêmures, o indre não possui uma cauda visível, mas compensa isso com uma postura ereta e saltos elegantes que podem alcançar distâncias de até 10 metros entre as árvores. Estes lêmures vivem em pequenos grupos familiares, muitas vezes compostos por um casal reprodutor e seus filhotes. Os indres são monogâmicos e as fêmeas dão à luz um filhote a cada 2 ou 3 anos, após uma gestação de cerca de 150 dias. A expectativa de vida dos indres na natureza é de até 25 anos, embora estejam gravemente ameaçados pela destruição de seu habitat. A cultura Maogashi vê o indre como um animal sagrado, com várias lendas e histórias tradicionais associadas a ele, e sua proteção é vital não apenas para o equilíbrio do ecossistema, mas também para a preservação da herança cultural de Madagascar. A diversidade de climas e terrenos desta ilha é surpreendente, criando uma infinidade de ecossistemas, cada um com suas características próprias, e uma fauna e flora adaptada às condições locais. Esta riqueza ecológica faz de Madagascar um verdadeiro tesouro de vida selvagem, e sua vastidão é refletida em seus contrastes geográficos impressionantes. Desde praias paradisíacas com águas cristalinas, passando por manguezais densos e rios serenos, até florestas tropicais úmidas e regiões semiáridas repletas de formações rochosas. Madagascar é um mundo em miniatura. A variação climática e geográfica proporciona o cenário ideal para uma impressionante diversidade de espécies, tanto animais quanto vegetais, que só podem ser encontradas nesta ilha mágica. O litoral de Madagascar é repleto de praias de areia branca e águas turquesa, mas também de áreas de mangue, que abrigam uma vida marinha riquíssima. Os manguezais servem como berçário para muitas espécies de peixes e crustáceos, enquanto seus sistemas de raízes complexas oferecem proteção contra predadores e ajudam a estabilizar as áreas costeiras contra a erosão. Animais como caranguejos, garças e até tartarugas marinhas dependem desse ecossistema único. As florestas tropicais de Madagascar, especialmente nas regiões orientais, são verdadeiros redutos de biodiversidade. O Parque Nacional de Hanomafana
e a reserva de Andasibe-Mantadia são exemplos dessas regiões exuberantes, onde o verde intenso das árvores se mistura ao colorido das flores selvagens e a presença constante dos lêmures. Aqui, a umidade e o clima quente proporcionam condições perfeitas para a vida selvagem prosperar. Nessas florestas, encontramos uma infinidade de plantas, desde árvores imensas que formam copas altas e densas, até samambaias gigantes e orquídeas delicadas. As orquídeas de Madagascar são famosas por sua diversidade e beleza. A vegetação também serve de abrigo para uma fauna riquíssima: camaleões, serpentes e rãs coloridas. Essas florestas abrigam algumas das criaturas mais fascinantes da ilha, desde pequenos insetos até grandes mamíferos, todos interligados em um delicado equilíbrio ecológico. Entre elas, o aye-aye, uma das criaturas mais misteriosas e incomuns de Madagascar, sendo considerado um dos lêmures mais peculiares do mundo. Essa espécie noturna e solitária, encontrada nas florestas tropicais ao longo da costa leste da ilha, é cercada de lendas e superstições locais, mas suas características únicas o tornam um exemplo fascinante de adaptação evolutiva. Ele possui uma aparência distinta, que pode até parecer um pouco assustadora para quem o vê pela primeira vez. Ele tem um corpo coberto por uma pelagem escura e desgrenhada, com olhos grandes e brilhantes que ajudam na visão noturna. Suas orelhas são grandes e em formato de concha, parecidas com as de um morcego, o que lhe proporciona uma audição extremamente sensível, essencial para detectar presas. Mas o que mais chama a atenção é seu dedo médio fino e alongado. Esse dedo, quase esquelético, é uma ferramenta versátil, usada para extrair larvas de dentro de buracos nas árvores e escavar frutas. O dedo funciona como uma espécie de chave inglesa biológica, adaptado especificamente para capturar pequenos invertebrados debaixo da casca das árvores. No folclore malgache, o aye-aye é muitas vezes envolto em crenças misteriosas, sendo associado à sorte e ao sobrenatural devido à sua aparência singular e ao hábito de forragear perto de aldeias. Em algumas comunidades, acredita-se que sua presença possa ser um sinal de eventos incomuns ou de mau presságio, o que infelizmente fez com que ele fosse visto com desconfiança. Embora essas crenças tenham levado a algumas práticas de caça no passado, hoje há um esforço crescente para conscientizar sobre sua importância para o ecossistema e proteger essa espécie tão especial. Ao sul e ao oeste da ilha, a paisagem muda drasticamente, dando lugar a florestas secas e espinhosas. A região de Toliara, por exemplo, é famosa por sua vegetação adaptada a longos períodos de seca. Árvores suculentas e cactos se espalham pelo terreno, criando um cenário que parece saído de outro planeta. A vegetação é resistente, assim como os animais que habitam esse ambiente desafiador.
Aqui é o território do maior predador terrestre de Madagascar, a misteriosa e ágil fossa. Ela é o animal malgache, equivalente a um leopardo ou puma, mas única em sua forma e comportamento. A fossa é tão fascinante quanto desconhecida e é a rainha das florestas da ilha. A fossa pode parecer uma mistura entre um felino e uma mangusta, mas ela pertence a uma família completamente distinta, chamada Eupleridae, exclusiva de Madagascar. Ela possui um corpo alongado, musculoso e esguio, que pode atingir até 80 centímetros de comprimento, sem contar a cauda, que sozinha pode medir mais 70 centímetros. Essa cauda longa é essencial para seu equilíbrio, especialmente enquanto se move entre as árvores. Ela pesa em torno de 7 a 12 quilos e tem patas com garras retráteis, semelhantes às dos felinos, permitindo que ela seja uma excelente escaladora. Sua pelagem curta varia entre um marrom avermelhado e marrom acinzentado, e seus olhos grandes e redondos dão a ela uma visão afiada, perfeita para a caça noturna e diurna. A fossa é um animal solitário, preferindo caçar sozinha ao longo de vastos territórios. Ela habita as regiões secas e florestas espinhosas do sul de Madagascar. Sua capacidade de escalar árvores com agilidade, combinada com uma incrível habilidade de se mover, a torna uma caçadora implacável. Apesar de seu comportamento solitário e predador, a fossa tem uma característica curiosa. Em momentos de relaxamento, ela é conhecida por se deitar de costas com as patas para o ar, de forma bastante descontraída, o que é um contraste com sua postura ágil e predatória. Estima-se que menos de 2.500 fossas permaneçam na natureza, classificando-a como uma espécie vulnerável. Parques nacionais, como o Parque Nacional de Quirindi e o Parque Nacional de Andazibe-Mantadia, estão entre as áreas protegidas onde a fossa ainda pode ser encontrada em estado selvagem, mas a conservação dessas áreas é fundamental para garantir sua sobrevivência. Madagascar é cortada de norte a sul por rios que serpenteiam através de suas florestas densas, planícies e montanhas, formando verdadeiros oásis de vida ao longo de suas margens. O rio Mangoque, o maior de Madagascar, se estende por 564 quilômetros, cortando paisagens diversificadas e sustentando a vida ao seu redor. Sua jornada começa nas montanhas Makai, no sudoeste da ilha, onde recebe as águas das chuvas que descem pelas encostas íngremes, dando início ao seu curso. Atravessando florestas e planícies, o Mangoque segue em direção à costa, até desaguar no canal de Moçambique, próximo à cidade de Morombe. Sua foz é uma área pantanosa, rica em biodiversidade, onde o rio se encontra com o oceano. Ao longo de seu trajeto, ele desempenha um papel vital, irrigando plantações e servindo de lar para diversas espécies de animais e plantas,
conectando a vida aquática e terrestre em um dos ecossistemas mais importantes da ilha. Nesta região, a cegonha de bico amarelo é facilmente reconhecida por seu corpo branco elegante, com manchas pretas nas pontas das asas e suas longas pernas avermelhadas. Seu nome vem de seu distinto bico amarelo, que é levemente curvado e se destaca pela faixa vermelha ao redor dos olhos. Essa cegonha é frequentemente encontrada em zonas úmidas, como pântanos, áreas alagadas, rios e lagos em Madagascar, especialmente nas regiões mais baixas e nas zonas costeiras. Ela também ocorre em partes da África e Índia, mas em Madagascar desempenha um papel especial na ecologia local, pois se alimenta de pequenos peixes, anfíbios, crustáceos e até insetos. Sua técnica de alimentação é bastante singular. Ela costuma caminhar lentamente na água rasa com seu bico aberto, e quando algo toca o bico, seja um peixe ou outro pequeno animal aquático, ela o fecha rapidamente para capturar a presa. Ela depende bastante dos ambientes aquáticos e das flutuações sazonais dos níveis de água, movendo-se conforme os habitats se tornam mais secos ou alagados. Essa espécie é monogâmica e constrói seus ninhos em grandes árvores ou em áreas remotas nas margens de rios. Eles se agrupam em colônias durante a época de reprodução, e os casais geralmente produzem entre 2 a 4 ovos por temporada. Em resumo, a cegonha de bico amarelo é um exemplo perfeito da rica e diversa avifauna de Madagascar, desempenhando um papel essencial no ecossistema das zonas úmidas e nos rios da ilha, além de ser mais uma bela espécie de se observar na natureza. Nas áreas montanhosas e rochosas do Parque Nacional de Izalo, encontramos formações geológicas impressionantes. Esse ambiente dramático, com seu solo árido e temperaturas que variam drasticamente, é o lar perfeito para uma variedade de camaleões. Esses répteis são verdadeiros especialistas em se misturar ao ambiente e, ao mesmo tempo, se destacar com suas cores vibrantes. Em Madagascar, encontramos mais de metade das espécies de camaleões do mundo, e muitas delas são exclusivas da ilha. O camaleão pantera é o mais vibrante e chamativo de todos. Imagine um arco-íris que anda pelas árvores, mudando de cor conforme seu humor ou a temperatura. Esse camaleão
pode ter uma paleta de cores incrível, com tons de azul, verde, vermelho e laranja todos misturados. O camaleão-pantera não é pequeno. Eles podem atingir até 50 centímetros de comprimento, com machos geralmente maiores e mais coloridos que as fêmeas. Seus olhos funcionam como câmeras independentes, cada um olhando em direções diferentes, permitindo uma visão de 360 graus. Isso é extremamente útil na hora de caçar insetos ou evitar predadores. Assim como todos os camaleões, o pantera tem uma língua super longa e pegajosa, que pode ser lançada com velocidade para capturar suas presas. Sua dieta é composta de insetos como gafanhotos, grilos e até pequenos pássaros, dependendo de seu tamanho. Eles são verdadeiros caçadores furtivos. Os camaleões-panteras são territorialistas e não gostam de dividir espaço com outros machos. Quando se sentem ameaçados ou estão no modo briga, suas cores ficam ainda mais intensas, como se estivessem ligando o neon para mostrar quem manda no pedaço. Este pequeno camaleão, conhecido por sua aparência peculiar, é uma das espécies mais endêmicas da ilha. O camaleão de Tapajosa é caracterizado por uma pequena protuberância no nariz, que o faz parecer um mini dinossauro. Em média, ele mede cerca de 9 a 13 centímetros de comprimento e se alimenta principalmente de pequenos insetos, como grilos e moscas, que ele captura com sua língua extremamente rápida e pegajosa. Agora, imagine um camaleão tão pequeno que ele pode caber na ponta do seu dedo. Esse é o camaleão anão de Bruquésia, uma das menores criaturas do reino animal. Ele é o mestre da camuflagem e prefere viver no chão da floresta, em vez de ficar nas árvores, se escondendo entre as folhas e detritos. Com apenas 3 a 4 centímetros de comprimento, ele é minúsculo, mas incrivelmente adaptado. Sua coloração marrom o ajuda a se misturar perfeitamente ao solo da floresta. Esse pequeno camaleão se alimenta de insetos que encontra entre as folhas. Ele não precisa de muito para se manter, devido ao seu tamanho reduzido. Sua língua, embora pequena, funciona como a de seus primos maiores, rápida e precisa na hora de capturar o alimento. Apesar do seu tamanho diminuto, o camaleão anão é um verdadeiro sobrevivente. Ele se camufla tão bem que pode passar despercebido por predadores e pesquisadores por dias, mesmo que esteja a poucos centímetros de distância. Além desses 3 ícones, Madagascar é lar de muitas outras espécies incríveis de camaleões, como o camaleão malgache gigante, que pode alcançar impressionantes 70 centímetros de comprimento. Ele é o maior camaleão da ilha e se movimenta lentamente pelas florestas, caçando com sua poderosa língua. Os camaleões de Madagascar não são apenas mestres da camuflagem. Eles também desempenham um papel crucial no equilíbrio ecológico da ilha, controlando populações de insetos e ajudando a manter o ecossistema saudável. A ciência continua a descobrir novas espécies de camaleões. Em média, 2 a 5 novas espécies são descritas por ano.
Essas descobertas frequentemente resultam de expedições a regiões pouco exploradas ou de avanços na tecnologia de pesquisa, como a genética molecular, que pode revelar diferenças sutis entre espécies semelhantes. A incrível diversidade de camaleões é uma prova viva da rica biodiversidade de Madagascar. Cada espécie possui adaptações exclusivas que lhes permitem sobreviver em seus habitats, seja por meio de camuflagens impressionantes para escapar de predadores ou de comportamentos únicos para atrair parceiros. Proteger seus habitats e promover pesquisas contínuas são fundamentais para garantir a preservação dessas criaturas fascinantes e aprofundar nosso conhecimento sobre sua surpreendente variedade. Madagascar é verdadeiramente um lugar que desafia a imaginação. Desde o primeiro momento em que nossos olhos contemplam suas paisagens diversas, sentimos que estamos entrando em um mundo encantado, onde a natureza parece ter seguido suas próprias regras, criando um espetáculo de vida inigualável. As praias paradisíacas que cercam a ilha, com suas águas cristalinas e areias brancas, contrastam com o azul profundo do oceano. Mas essa costa de tirar o fôlego é apenas o começo. À medida que avançamos para o interior da ilha, somos recebidos pelos manguezais, cujas raízes se entrelaçam em uma dança lenta e misteriosa, abrindo caminho para uma rede de rios que serpenteiam por toda Madagascar. Esses rios não são apenas fontes de vida para as comunidades humanas, mas também abrigam uma rica biodiversidade aquática e proporcionam um habitat para inúmeras espécies endêmicas. As florestas tropicais de Madagascar são um dos tesouros mais valiosos do planeta. Elas cobrem grande parte da ilha e são o lar de criaturas incríveis, em cada folha, galho e tronco, um verdadeiro refúgio de biodiversidade. Árvores centenárias se erguem ao céu. Orquídeas desabrocham em tons vibrantes e plantas carnívoras, como a famosa Drosera madagascariensis, aguardam pacientemente que suas presas caiam em sua gosma pegajosa. Mas a magia de Madagascar não está confinada apenas às florestas. Ao sul, nos deparamos com paisagens rochosas e áridas, como as que encontramos no Parque Nacional de Izalo, onde formações de arenito esculpidas pela erosão criam uma geografia de tirar o fôlego. Nessas regiões inóspitas, a vida se adaptou de maneiras extraordinárias. Espécies resistentes, como os cactos e as plantas suculentas, desafiam o calor e a seca, enquanto os lêmures de cauda anelada saltam entre as pedras, criando cenas que parecem ficção. E então, ao norte, os planaltos montanhosos, onde o ar é mais fresco e as paisagens são dominadas por rochas imponentes e vistas panorâmicas. O clima de Madagascar também é uma maravilha à parte. Enquanto o sul é mais seco e árido, o leste é banhado pelas chuvas tropicais, criando uma mistura de microclimas que dá vida a uma infinidade de ecossistemas.
Madagascar, além de ser um paraíso natural, é de vital importância para esta região africana, sendo uma fonte crucial de recursos hídricos e biodiversidade. Ela também guarda uma herança cultural rica, onde a relação entre o povo malgache e a natureza é celebrada há séculos, com rituais e tradições que reforçam o respeito pelo meio ambiente. À medida que nosso documentário chega ao fim, fica claro que Madagascar é muito mais do que uma ilha exótica. Ela é um mundo à parte, um lugar onde a magia da natureza se manifesta de maneira única e surpreendente. Sua diversidade de paisagens, desde praias e rios até florestas tropicais, montanhas e desertos, é um lembrete de como a Terra pode ser vasta, complexa e incrivelmente bela. Madagascar é, sem dúvida, a Ilha da Magia, um lugar que guarda os segredos da evolução e da adaptação, e que continua a inspirar e maravilhar aqueles que têm a sorte de explorá-la. Este é um paraíso natural que, apesar dos desafios, permanece como um dos lugares mais espetaculares e essenciais para a conservação da vida no planeta.